Bem, irmãos, a paz do Senhor, antes de nós começarmos o tema e tudo aquilo, eu queria apresentar você, Gustavo, da Igreja do Leite. Paz do Senhor, meus irmãos. Rafael. Estamos aí mais uma vez. Paz do Senhor, sou da mesma Igreja do Gustavo. Paz do Senhor Jesus a todos. Sim. O tema agora mudou, né? O Senhor revelado no Apocalipse. Nosso assunto hoje é o conhecimento das designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar hoje o Apocalipse 4, verso 7. E para isso, antes de nós começarmos a primeira pergunta, no intervalo nós conversamos muito sobre alguma coisa. Eu queria que você apresentasse agora, Gustavo. Isso, a gente queria só dar uma introdução no assunto. Quando a gente está falando aqui dos 4 animais, até na escola bíblica dominical, né, os pastores deram uma boa introdução no assunto, que já transmitem uma informação que é dada de forma profética lá nos evangelhos. Sim. Então, até nas aulas da EBD, que a gente vê quando criança, a gente já aprendeu que os evangelhos têm essa figura que apresenta Jesus como um dos animais que vão se transmitir na figura de Jesus como rei, como servo, como homem e como o próprio Deus, né? Mas é interessante a gente saber, e os irmãos que estão nos ouvindo também, de que essa estrutura ela já está prevista na palavra do Senhor desde antes do Velho Testamento. Porque, na verdade, quando a gente vê essa estrutura de rei, servo, Deus e homem, na verdade a gente vê uma estrutura de relacionamento que Deus preparou para estar com o povo, para a salvação ser relacionada na vida do povo. Quando Deus deixa de se relacionar com o homem de uma forma familiar, ali com a família de Abraão, Isaac, Jacó, que vão até na figura de José para o Egito, Deus passa a se relacionar com o povo de forma nacional, agora como literalmente um povo, uma nação. Deus prepara uma estrutura organizacional, vamos dizer assim, uma estrutura social para relacionar, para operar a salvação no meio do povo. Ou seja, vamos explicar. Já lá em Deuteronômio, no capítulo 17, nós vamos ver que antes do povo entrar na Terra Prometida, antes do povo ter juízes, o Senhor já mostrava que quando o povo entrasse na Terra Prometida, eles iriam constituir um rei sobre eles. A figura do rei já estava profetizada lá, para governar o povo. E esse rei governava o povo, que era a figura do próprio homem, aquele que é o alvo da salvação. Mas entre o povo e o governo, na figura do rei, mas que na verdade era o governo do Senhor, deveria haver uma estrutura de comunicação. Sim. O povo, para se comunicar, para se achegar a Deus, tinha a figura do sacerdote, que servia o povo. E o Senhor, para entregar a sua profecia, para entregar a sua doutrina, a sua direção para o povo, tinha a figura do profeta. Então essa estrutura de 4 pontos, de 4 figuras, já estava muito bem definida. O rei, o sacerdote, que era o servo que servia o povo, o próprio homem e o profeta. Então que na era base figura... estava o homem. Na base estava o homem. E o profeta que estava na figura do próprio Deus ali. Era aquele que entregava a palavra de Deus. Ou seja, essa figura que nós vemos de forma profética nos evangelhos, na escatologia do Apocalipse, ela está bem patente. Para dizer o quê? Que essa figura que estava profetizada no Velho Testamento, que ao longo do Velho Testamento foi corrompida, como sabemos, na figura dos reis, na figura dos sacerdotes, a profecia que foi morrendo e por fim o povo se corrompe e se afasta de Deus, ela toda se completa na figura de Jesus. Jesus, quando ele veio ao mundo, desceu da eternidade para cumprir a vontade do Senhor de dar a sua vida, ele aperfeiçoa toda essa estrutura que o Senhor havia colocado lá no Velho Testamento e ele aperfeiçoa de forma completa. Amém. E agora, no Apocalipse, João pode ver a figura dessa profecia completa. Jesus, ali, a palavra fala no verso 7 que esses animais eles estavam no meio e em volta do trono. Ou seja, o cordeiro, que é digno de se assentar no trono, ele está ali figurado na figura desses seres viventes, desses animais. E é por isso que João
ver esses animais nessas formas, com essas características, e que nós vamos agora, né, discutir cada uma delas. Então, em cima do que você está falando, Jesus ele aboliu os sacerdotes, né? Aboliu o profeta, porque ele é profecia, e agora é um elo direto, não é? Entre Exatamente. Deus e Isso aí. Através do Espírito Santo. Isso. Nós vamos ver, né, em cada ponto dessa pergunta dessa semana, né, como que Jesus vai ser o rei perfeito e o governo ideal para a igreja, como ele foi o homem perfeito, muito especial, como ele serve perfeitamente e como ele é a profecia, a palavra de Deus plena e perfeita na vida da igreja. Amém. Podemos começar? Amém. Mais alguma coisa, Gustavo? Amém. Vamos começar. Bem, ao ler Apocalipse, capítulo 4, verso 7, identifique o significado profético das seguintes designações atribuídas ao Senhor Jesus. Na visão de João, aquela visão lá que você comentou. Faça aplicação na vida da igreja. Nós vamos pegar essas designações e vamos aplicar agora na vida da igreja, tá? Nós temos 4 figuras. Nós temos o leão, semelhante ao leão, semelhante ao bezerro, o rosto de homem e a águia. Tá? Então nós vamos ver primeiro agora o leão. Nós temos o diácono Cláudio Bezerra, de Mossoró, e a Júlia Moura, de Barra Mansa. Nós vamos ver o vídeo e depois voltamos fazendo o comentário e a aplicação para a igreja. Tá? Amém. O significado profético é a apresentação de Jesus como rei. E a aplicação profética na igreja é que Jesus, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele que tem todo o governo, é ele que governa a obra do Senhor. Na igreja fiel é aquele que tem todo o domínio, todo o controle está sobre ele. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. João descreve o Senhor Jesus como o leão, porque o Senhor Jesus é o rei dos reis. Em Apocalipse 5:5, João escreve assim: E disse-me um dos anciãos, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus, ele é descrito como o leão, porque o leão demonstra força. O nosso Deus é onipotente, ele tem muita força, é um Deus poderoso. E nós, como a igreja dos últimos dias, reconhecemos também, assim como João reconheceu, o nosso Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá. A paz, Senhor Jesus. Bem, vamos lá então, Rafael. Significado profético do leão. Os irmãos, na verdade, já responderam muito bem, né, sobre o que é o leão e a figura do leão, falando da realeza, né, que traz a figura deste animal. Mas eu acho que o que é mais interessante é a segunda parte, que aí sim a aplicação para a nossa vida. Antes até de entrar nessa parte, algumas questões importantes para a gente trazer sobre o Evangelho de Mateus e a figura do rei, sim, que eu acho que é bem interessante. Primeiro, a gente chegou a comentar aqui sobre a genealogia, iniciando ali por Davi, falando do reinado, né, do Senhor Jesus ali. Então é interessante porque a genealogia mostra que o Senhor Jesus ele tem ali na herança o reinado dele, que é ali disposto na passagem de Mateus, que não acontece, por exemplo, na passagem de Marcos, que falaremos logo à frente. Então isso já nos mostra que há um reinado e há uma herança. E essa herança, a gente lembrando também de uma questão que aconteceu ali com o cego Bartimeu, onde ele mesmo fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele traz essa figura profética do que é a herança daquele rei. Então ele mostra ali a profecia do rei Jesus. Então é interessante como a gente consegue ver a estrutura do que é o reinado. E até uma outra questão interessante, eu lembrei de um estudo que a gente fez dos jovens, né, que os jovens fizeram, que fala também sobre João Batista. Sim. O rei, ele precisa que seja anunciado. O rei vai ser anunciado ao longo do tempo. E aí, nesse caso, o rei foi anunciado através ali de João Batista, que foi ali no deserto anunciar a vinda de Jesus. A gente sabe, a gente lembra até, por exemplo, de Salomão, que foi outro que foi anunciado, a chegada do rei Salomão também. Então a gente sabe que o rei também precisa ser anunciado ao longo do tempo.
Então essas são algumas figuras que nos mostram sobre o rei. E aí entrando nessa parte profética, e na verdade essa parte mais relacionada à nossa vida no dia de hoje, o rei, ele fala das vitórias, até o pastor Marcelo chegou a comentar sobre isso, as vitórias contra os nossos inimigos. O rei, ele vence os inimigos, e aí a gente lembra de Davi, quando ele vai batalhar. Todas as batalhas nós sabemos que Davi venceu, mas em especial, lembrando da primeira batalha de Davi contra o gigante, que ele fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele coloca a soberania do Senhor à frente, para que ele vença. Né? É isso aí. Então, é muito interessante como a gente precisa, e aí só para complementar tudo, deixar os irmãos falarem, sobre o temor, né? Porque aquele que teme ao Senhor, ele sabe a grandeza do Senhor. Ele sabe a grandeza do rei. Então, aquele que teme ao rei, ele reconhece a grandeza. E aí a soberania, a fortaleza que tem a presença do rei em nosso meio. Então, acho que tudo isso complementa o que nós vivemos no dia de hoje. A nossa vitória vem de Cristo. Mas, Rafael, você falou João Batista. Isso. Quando ele apresenta o Senhor Jesus, ele apresenta como o quê? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Que é uma das figuras isso que a gente vai ver. Isso aí. É a figura praticamente humana, né? Isso. Aquele que trabalha. Calma, sem spoiler. Sem spoiler. Vamos falar lá na frente. Tá bom. Vamos falar lá na frente. Para complementar o que o nosso irmão Rafael falou, é interessante que o Senhor Jesus vem com essa figura de rei e o Novo Testamento é muito claro. O próprio Senhor Jesus, ele vai, numa oportunidade, ele vai abrir o livro de Isaías, se não estou enganado aqui, e vai ler a profecia, né? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele fecha o livro e fala, hoje se cumpriu essa profecia no meio de vós. Se não estou enganado, é esse versículo que ele leu mesmo. Ou seja, ele vem para tirar o governo que havia sobre o homem. E é bom lembrar que, como nós falamos, os reis de Israel, por mais que fossem mostrados pelo Senhor, direcionados quem seriam, e depois disso, da sua geração, da sua genealogia, eles eram reis cobradores. Porque o próprio Senhor instituiu que vocês querem um rei, mas olha, o rei vai tomar da colheita de vocês, o rei vai tomar das suas filhas, o rei vai tomar dos seus bens. Então, tudo que vocês têm, vocês vão precisar dar ao rei. Mas Jesus não é o rei que toma. Jesus não é o rei que cobra. Jesus é o rei que dá. E aí é interessante, a gente lembra daquele mistério de Sansão. Quando ele vai e parte o leão e sai o mel depois quando ele volta, ou seja, aquela profecia de que do forte saiu doçura e do comedor saiu comida. Então Jesus vem para mudar essa vertente de um rei que toma, é um rei que cobra e um rei que é derrotado, como foram os reis de Israel, agora para um rei que é manso, um rei que é suave, um reinado que não é um reinado de jugo, mas é um reinado de abundância, um rei que dá e um rei que é, como o Rafael falou, vitorioso. Sim. Venceu não só os exércitos desse mundo, mas ele venceu o grande adversário, o grande inimigo do homem, que é a morte. E hoje, nós como igreja, a nossa aplicação profética para entendermos Jesus como rei é aceitarmos esse reinado. Né? O mundo vive das suas rebeldias. Né? Uns querem um governo desse jeito, outros querem um governo de outro jeito, e se polarizam, e se discutem, e se brigam, se afastam por causa dos seus reinados diferentes, da forma como querem governar e serem governados, mas a igreja vive uma entrega. A igreja se entrega a este rei porque sabe que esse rei não é um rei cobrador, não é um rei pesado, não é um reino de dificuldade, é um reino de vitórias. E agora, quando nós aceitamos esse governo sobre nós, seremos nós vitoriosos, assim como Cristo é vitorioso. E só complementando o Gustavo, uma questão interessante, o livro de Mateus, ele, ali do capítulo 5 ao 7, o Senhor ele vai dando ensinamentos sobre o que é o reinado dele. Então entra até dentro do que o Gustavo falou. O Senhor ele não apenas ele nos entrega, ele quer também de nós, e claro, ele é vitorioso, mas ele nos ensina a vencer. Ele dá o ensinamento de como vencer, de como agir como servo fiel. E aí sim o servo fiel que vai vencer junto com o rei. Né? Tá, nós falamos da parte profética. E qual a aplicação para a igreja hoje?
É como nós falamos, né? Hoje a igreja precisa se entregar, acatar esse reinado. A soberania do Senhor. Isso. O ensinamento, né? Isso aí. Ensinamento. Porque, como a própria palavra fala, a este que se fez carne, se fez homem, ele se fez o menor dos homens para que fosse dado a ele um nome que é sobre todo o nome. Então não há na terra, debaixo ou acima dela, um governo que seja tão importante ou tão majestoso como o governo do Senhor. Então nós, como igreja, precisamos receber esse governo. Sim. Aceitar sermos guiados por ele, aceitar sermos julgados por ele, porque esse jugo que ele vai colocar sobre nós não é um jugo de pecado, não é um jugo da culpa, não é um jugo da morte. Pelo contrário, é um jugo de... Ih, misericórdia, perdi a palavra. É um jugo de restauração, essa é a palavra. É um jugo de regeneração do pecado e um jugo de vida. Amém. Agora, tem figura mais tranquila, que transmite mais confiança do que o leão entre os animais? Porque é a força do leão, né? Acho que até os irmãos comentaram. A força do leão, ela te dá essa segurança, né? Naturalmente é uma questão interessante que mostra esse descanso que nós temos que ter no Senhor, porque é aquilo, é o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder do reinado que está sobre a nossa vida. Né? Então, a igreja tem que entender que, apesar de um animal forte, dá segurança. O Senhor Jesus dá segurança. Em todos os momentos da nossa vida. Amém. Né? Na vida profissional de vocês, na vida familiar de vocês, em tudo o Senhor. Os 4 evangelhos, ele também nos ensina sobre 4 maneiras de descansar diante do Senhor. Então essa é uma das maneiras. Você entendendo essa soberania do Senhor, você descansa. Porque você sabe que o rei tem poder para fazer. Né? E que ele vai vencer o inimigo. Né? É isso. Jesus venceu a morte. É isso. E nós vamos vencer com ele. É isso mesmo. Amém? Amém. Tem um segundo elemento, que é o bezerro. Nós vamos ver o vídeo do Patrick, que é uma pessoa rotineira conosco, ele e o Adriano. São as pessoas que mais colocam vídeos e eles respondem todas as perguntas. Os irmãos deveriam compartilhar e contribuir mais com os vídeos. Eu queria avisar também a vocês que estão nos vendo, né? Grava teu vídeo. É muito bom para a gente ter outras pessoas comentando. Amém. Então nós temos aí o Patrick, temos aí o Adriano Arão, depois nós voltamos para fazer o comentário. Amém? Amém. O significado acerca da designação semelhante a um bezerro, profeticamente se refere à apresentação do Senhor Jesus como servo obediente ao projeto do Pai, e que está profetizado no Evangelho segundo escreveu Marcos, e no capítulo 10, verso 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a igreja, Jesus se revela como predito em Isaías capítulo 53, verso 11, que diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Como servo humilde e fiel em todo o tempo, Jesus serviu ao Pai em favor da salvação da sua igreja fiel. A todos a paz do Senhor Jesus. Semelhante a um bezerro, descrito por João no Apocalipse capítulo 4, versículo 7, em uma das designações do Senhor Jesus, quando ele observa Jesus na glória, na eternidade, nós podemos então entender profeticamente que essa expressão semelhante a um bezerro mostra Jesus como um servo, descrito no Evangelho de Marcos. Podemos então entender e aplicar na vida da igreja que Jesus, ele é humilde, ele é manso, ele orienta, ele veio para servir a igreja, como um servo que é obediente àquilo que Deus Pai direciona, nos dando então testemunho daquilo que é necessário para que o homem possa se santificar, para aquilo que o homem necessita para alcançar a revelação, para ser obediente ao Senhor, para viver uma obra redentora, não uma obra criadora aqui desta terra, mas sim aplicar no seu cotidiano tudo aquilo que é necessário para alcançar a salvação. Jesus então se faz humilde, ele caminha no meio de todos, não fazendo acepção de pessoas, mas dando testemunho daquilo que é o reino da eternidade.
Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Gustavo, semelhante como o bezerro. Isso. Vamos falar primeiro sobre a parte profética, né? Depois o Rafael pode falar sobre a aplicação da igreja? Amém. Perfeito, perfeito. Bom, os irmãos responderam muito bem, né? Aqui a figura do bezerro, que é apresentada no livro de Apocalipse, Marcos traz Jesus na figura do servo, Sim. né? Tanto é que traz como servo, ou seja, aquele que veio para servir, que o próprio Marcos vai descrever uma confissão de Jesus, né? Quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Uhum. E Marcos apresenta essa figura de Jesus de forma muito clara, porque no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos já está descrito o nascimento, o batismo, a tentação de Jesus, o chamado dos discípulos e os primeiros milagres. Ele já vai direto ao primeiro Direto milagre. para o trabalho. Logo ao ponto. É. Marcos não se preocupa muito na genealogia ou em narrativas e contextualizações sociais do nascimento de Jesus, como a gente vai ver isso no livro de Lucas, mas ele já se preocupa logo em mostrar como Jesus trabalhou, como Jesus serviu, ou seja, como Jesus foi um servo fiel. Porque Jesus, sendo rei, sendo Deus, se fez homem para que pudesse servir e mostrar ao homem o exemplo claro de o que é ser um servo fiel. E foi obediente até o fim. Lá, no final do seu ministério, quando ele ora ao Pai lá no Monte das Oliveiras, já com medo, cansado, doente, ora ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E aí, complementando o que o Gustavo está falando, é a questão do que acontece na cruz já, onde ele fala: Deus meu, por que desamparaste? Então ele mostra que ali ele também foi, além de servo fiel, sofredor. Ele passou pelo sofrimento, o sofrimento que nós passamos como homem, mas aí o que o Gustavo falou, e é falado na palavra, que ele é o exemplo do servo fiel. O nosso maior exemplo de servo, como você falou, é o Senhor Jesus. Jesus como servo fiel, que viveu da obra do Senhor, fez a obra do Senhor. O pastor Marcelo até trouxe no domingo também falando, né, do que Jesus fala, né, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então o trabalho como algo relevante e importante do que é a salvação. Então a gente vive aí entrando na parte da nossa vida diante do que é a vida da igreja e a presença do bezerro, claro, e de Jesus, é o nosso entendimento de que nós temos que viver como vivendo e entendendo Jesus como exemplo. Sim. Então, claro, nós somos pecadores, diferente do que é Jesus, mas entendendo que a obra e fazer a obra é fundamental para a nossa salvação. Sim, servo sofredor, que é muito claro, mostrado lá no capítulo 53 de Isaías. Sim, né, que fala exatamente, profetiza diretamente acerca do ministério e do sofrimento do Senhor Jesus, que foi fiel até a morte, obediente até a morte, e mostrou que, mesmo sendo Deus, mesmo sendo digno de todo o poder, de toda a adoração, de toda a glória, serviu. Foi o mais miserável dos homens e serviu. Como o próprio, ele mostrou, João Batista, quando ao batizar Jesus, falava assim: olha, não sou digno nem de lavar os seus pés, de atar as sandálias dos seus pés, e você quer que eu te batize? Ele fala: não é o meu tempo chegado ainda. O Filho do Homem veio para servir. Mas aí é a apresentação dele como cordeiro, né? Sim. Eis aí o cordeiro de Deus, que esse aqui é... E a figura do cordeiro, a figura do bezerro, acho que é a figura assim, mais patente, né? Sim. Mais conhecida de Jesus por toda a Bíblia. Desde o cordeiro, desde o bezerro sacrificado no Éden para cobrir o pecado da nudez do homem, passando pelo Êxodo, o cordeiro da Páscoa, toda a Bíblia é muito clara, muito patente em mostrar Jesus como a figura do cordeiro. As outras figuras que estamos vendo aqui, vamos ver, são mais intrínsecas na palavra, mas a figura do cordeiro é muito patente em toda a palavra. É interessante é saber que servo fiel, sofredor, passou pelas humilhações, foi sacrificado, sacrifício perfeito pela nossa vida. Amém. Tudo isso, por quê? Por nós. Glória a Deus. Será que nós merecemos tudo isso? Não, com certeza não. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mais alguma coisa? Não. Já falou sobre a parte da igreja? Amém. Já falou? Amém. Comentamos também. Comentamos, né?
Então agora tem uma outro personagem, o rosto como de homem. Nós temos 2 vídeos também. Nós temos o diácono, como é que é? Éricles, isso, Éricles Vieira e Isa Giovana, lá de Tocantins. Nós vamos ver os 2 vídeos e depois voltamos. Amém. Nós podemos observar que Jesus, ele nos conhece porque ele desceu da sua glória, ele se fez homem e como homem, ele sofreu, ele teve fome, teve sede. A palavra diz que ele não tinha sequer um lugar para reclinar a cabeça. Ele se chamava ali como Filho do Homem, ele se identificava com isso, porque o Senhor conheceu as nossas dores, conheceu as nossas lutas, para que assim, e através do seu sacrifício, ele pôde dar a sua vida por amor de nós que mesmo sem merecermos, mas o Senhor se compadeceu. E conhecendo as nossas lutas e dores como homem, hoje ele pode trazer o auxílio necessário para que o servo ele possa viver cada dia caminhando para a eternidade. Amém. A paz do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus como Filho do Homem, um homem perfeito, sem pecados, que veio à terra e sofreu, chorou, foi morto e crucificado. Nessa figura, vemos um Jesus que entende o homem, que compreende as suas dores, suas limitações, suas fraquezas. E Jesus, como homem, ele negou as suas vontades e obedeceu à orientação do Pai. E como igreja, nós devemos seguir essas pisaduras de Jesus, assim como diz em 1 Pedro 2,21, que diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Nós devemos viver a igreja de Filadélfia, o amor entre os irmãos. Devemos sempre estar em comunhão uns com os outros, sendo ligados por esse amor revelado através do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Então, Gustavo, rosto como de homem. O que nós podemos falar aí a respeito do significado profético disso? Bom, é muito claro, né? Jesus, apresentado ali no livro de Lucas, ele vem para trazer Jesus como o Deus que se fez carne, né? O Deus que se fez homem. E o próprio Novo Testamento vai mostrar, né? Ele não se fez simplesmente homem, assim como nós. Ele se fez como o pior dos homens, né? Abaixo de todos nós. O capítulo 53 de Isaías, como já comentamos, fala claramente: nós não víamos nele beleza alguma para que pudéssemos desejá-lo. Aquele que como virassem o rosto diante dele. Era como raiz de terra seca. Esse renovo ia subindo de uma terra como raiz de terra seca. E até complementando, Nazaré também, né? Como depois é falado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, na manjedoura, quer dizer, é um homem que passou por dores. Os comparativos são tantos. De uma cidade pequena. E é interessante que o Evangelho de Lucas, como nós falamos que o livro de Marcos não se preocupa muito em contextualizar nada do nascimento de Jesus, o livro de Lucas é o contrário. Contextualiza muito bem um contexto social do momento do nascimento do Senhor Jesus, de como era a cidade, o que estava acontecendo sociologicamente na cidade, o contexto governamental, o que o governo romano estava fazendo ali na cidade de Jerusalém, e inclusive o contexto pessoal e social do nascimento, do momento do nascimento de Jesus ali, como bebê, como criança, mostra como foi a infância de Jesus, como ele se relacionava com os seus pais, a passagem que Jesus vai ser esquecido no templo, ou seja, Lucas tem uma preocupação de mostrar a humanidade de Jesus, como ele foi de fato um homem, não foi simplesmente um Deus que viveu entre os homens como Deus, mas ele era sim um Deus, mas um Deus encarnado. Inclusive é a base da doutrina que nós cremos, da dupla naturalidade de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E uma coisa interessante era um homem sujeito a dores. Ele passou ali, ele fala sobre na passagem ali também do suor, né, que se tornou em sangue. Então, mostra também as dores que Jesus teve, que são as dores que nós temos. Aí, trazendo para a igreja nesse tempo, fala muito sobre os sentimentos. Jesus, ele passou por muito dos nossos sentimentos, os sentimentos que nós temos, as dores que nós temos, mas ele, como servo perfeito, ele mostrou que é possível vencer
o pecado e vencer neste mundo, vencer ali a morte através agora, claro, da figura do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas é importante a gente ver como Jesus venceu os sentimentos, as dores, e aí, como a gente comentou, é desde o princípio. O princípio como homem, ele veio como homem, passando por situações em que muitos ali não passaram, zombaram de Jesus muitas vezes, mas ele venceu. Então acho que isso é importante. E uma coisa também que me chama a atenção, poucas das vezes, ou uma das vezes só, que nós vemos que Jesus adormeceu, que é no barco, né? Então, ele fala assim, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Então, essa situação nos mostra justamente a humanidade de Jesus. Sim. E se você olhar lá no sacrifício da cruz, como ele sofreu, como apanhou, como foi desgastante para ele, quanto sangue ele perdeu. Sim, como o Rafael falou, ele adoeceu. Ele teve tudo, né? Ele estava cansado, ele era cansado. Ao final do seu ministério, ali na cruz, como já falamos, teve medo, teve receio, mas obedeceu. Ao Calvário, enfraqueceu, tropeçou no caminho, carregando a sua cruz, não conteve o peso da cruz. Na cruz, teve sede, ele pede sede, e mesmo ainda no Calvário, na cruz, no Gólgota, ao invés de darem água para Jesus beber, deram vinagre para ele. Então, mostra ali como claramente Jesus padeceu tudo o que nós padecemos. E padeceu muito além. Recebeu sobre si o peso, a carga que nós deveríamos padecer. Naquele momento, como o Rafael já falou no momento anterior, estava sobre ele todo o pecado e o Pai virou o rosto para ele. Naquele momento da cruz, aquela solidão que a gente fala muito aqui, Jesus sofreu, passou pela verdadeira solidão. Porque naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre ele, o Pai se afasta dele. Para que através da sua morte, como o bezerro que vimos já anterior, através dessa morte, o homem que estava ali tipificado nele, pudesse se libertar do pecado, se libertar da morte e ter acesso agora à vida e uma vida eterna além disso. E interessante você ver o seguinte, Gustavo, o Senhor Jesus, ele sofreu muito. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus saiu de Cafarnaum, foi para cá, nós não imaginamos a distância a pé, não em uma linha reta. Hoje é tão tranquilo, você sai daqui para a Zona Sul ou para Petrópolis, você vai em 2 horas. Você imagina rodar 50 quilômetros, andar 50 quilômetros com uma multidão atrás e muitas das vezes com fome, o povo com fome, né, os discípulos dizem, Senhor, eles estão com fome, o que o Senhor fala? Dá vocês a ele, pô. Dá o alimento. Sim, e a gente tem, às vezes, né, tentando dificuldade de fazer uma caminhada, né, perto de casa ali, 200 metros, acha que 150 metros é coisa longe. Uma visita, você às vezes para um pouquinho, não vou não, é muito longe, né? Quilômetro é muito E aí a gente pode lembrar, Jesus que andou no deserto, quer dizer, ele passou por essas dores que a gente está, né, o deserto, claro, a gente pode falar fisicamente, mas também das batalhas que a gente passa na nossa vida, né? 3 anos andando, 3 anos caminhando, passando por deserto. Ele não estava ali em Petrópolis, como o pastor falou, não era aquele clima ameno, aquela coisa confortável, desertão, era deserto, era sol, era poeira, e ele passando. E é interessante porque a nossa figura diante do Senhor, eu lembrei até da passagem de Naamã, né? Onde ele fala assim, se fosse algo mais difícil, você não faria? Então, às vezes a gente se colocar na situação de Jesus realmente é algo ainda maior, né? Mas é interessante porque para a gente receber bênção, a gente aceita muitas coisas, mas outras não. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de entender que o Jesus também sofreu e que a nossa posição muitas vezes é a mesma posição de Naamã. Fala, olha, mas eu queria que fosse desse jeito, que fosse um milagre maravilhoso, que fosse tudo muito fácil, tudo muito rebuscado, mas na verdade não, a gente também precisa passar porque o próprio rei, que a gente falou sobre o rei, sobre a santidade, né, ele foi santo aqui, venceu, passando por esses sentimentos, então o mínimo que nós podemos fazer é ter esses sentimentos e passar também, porque ele nos ensinou a vencer. Né? Isso é interessante. E já trazendo para aplicação para a nossa vida aqui como igreja, né, é importante que entendamos isso que o Rafael falou, não só de forma individual,
por entender que eu tenho sim as minhas deficiências e que o Senhor ele pode completar em mim as minhas deficiências para que eu possa alcançar o que a palavra chama de estatura de varão perfeito, mas entender que cada um dos meus irmãos também passa por isso. Sim. Também tem os seus sentimentos, as suas dificuldades aqui. O pastor falou uma expressão muito interessante, né? A vida da igreja, o relacionamento da igreja não é apenas vertical, o meu relacionamento só entre eu e Deus, mas é um relacionamento também horizontal entre eu e os meus irmãos. Então é importante o amor fraternal. É importante que tenhamos muito forte essa doutrina de corpo. Né? Entendermos e convivermos com os nossos irmãos de maneira harmoniosa. Entender que o irmão pode passar por dificuldades, o irmão está sujeito aos seus sentimentos, às suas provas. Entender que as lutas e as provações afetam sim a nossa mente, afetam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e que juntos, no corpo, como o Senhor foi um homem perfeito, nós, no Espírito Santo, baseados na palavra de Deus, também podemos ser e ajudar a nós e aos nossos irmãos. Abrindo um parênteses, né, nós estamos no mês de setembro, onde é o mês da evangelização. Né, e muitas das vezes aquilo que você falou, o corpo, né, linear. Você falar, usar os meios de comunicação hoje, isso é muito importante, porque o momento agora é lembrar lá no deserto, né, lá no Egito, não vai ficar uma unha. Né? Às vezes os nossos parentes, né, Rafael, que a gente pensa que não vão, o Senhor está confirmando, olha, eu vou salvar, eu vou até o fim. O Senhor pode tudo. Com certeza. Amém? Amém, glória a Deus. Semelhante como a águia voando. Nós temos o Saulo Oliveira, de São Paulo, e nós temos o João Cardoso, de Nova Iguaçu. Vamos ver o vídeo, depois vamos voltar com você, tá, Rafael? Amém. Aqui, na letra D, Jesus ele é apresentado, né, como Deus, né, aqui no Evangelho de João. E interessante que no segundo Evangelho de João, né, esta representação ela está simbolizada na visão do profeta Ezequiel, né, que fala, né, ali quando ele descreve um animal que tinha o rosto de águia, que é Ezequiel capítulo 1, verso 10. E a águia, ela é símbolo da visão de Deus. A águia ela é conhecida como a rainha das aves. É uma das mais fortes e corajosas aves de rapina. Ela aparece como símbolo da ressurreição e o triunfo de Cristo. E ela representa o olhar penetrante que vê longe, é superior em inteligência. E Jesus nos ia sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E a aplicação na vida da igreja é que Jesus, como Deus, em seu esplendor glorificado, é aquele que vem dos céus, está nas alturas e vê nossa pequenez e necessidade. Jesus, como Deus, que estava no princípio e habitou entre nós. Ele é apresentado no segundo Evangelho de João, né, que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Né, que é João capítulo 1, versículo 1. Sem genealogia, sem origem, o Deus eterno e criador. João testifica de Jesus, né? Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João capítulo 1, versículo 32, que está descrito, e de muitos outros sinais que confirmam também a sua palavra. E em Apocalipse capítulo 4, verso 7, João vê o Senhor Jesus como foi mostrado em detalhes nos evangelhos e apresentado na primeira visão do profeta Ezequiel, que está ali, né? Capítulo 1, versículo 10. O rei que se fez servo morreu como homem e ressuscitou glorificado para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. A águia simboliza a visão celestial, rapidez e poder que vem do alto. Aponta para a divindade de Cristo exaltado, que contempla todas as coisas. A aplicação para a igreja é que a igreja deve viver guiada pelo Espírito Santo, com visão espiritual e esperança eterna, não se limitando às coisas terrenas, mas olhando para o alto onde Cristo está. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá então, Rafael. Semelhante a uma águia voando. Amém.
Os irmãos responderam muito bem, falando, né, da realeza do Senhor, principalmente aqui, falando dele como filho do Deus Altíssimo. E eu acho que é interessante a gente trazer o aspecto do que né, do que João traz sobre a figura do Filho de Deus, que ele fala ali sobre o verbo que se fez carne, né, desde ali do princípio, que Jesus já no princípio já estava com Deus e era Deus. Então é interessante como a gente consegue ver esse direcionamento do que vem ali a ser o Evangelho de João, trazendo o poder ali e a figura do Filho de Deus como diante do povo, né? Mas o que é interessante também, aí entrando na figura da águia, a águia ela tem alguns aspectos interessantes que a gente pode complementar com o Filho de Deus. A águia, ela tem, e o pastor Marcelo comentou bastante sobre isso, sobre a visão da águia. E Isaías também fala, né, que o Senhor está acima, vendo todas as coisas. E a águia, ela consegue ver no detalhe, ela mesmo muito lá em cima, que é onde o Senhor está, junto com os querubins, ele vê as coisas que nós estamos passando nos detalhes. Então a gente vê a figura da águia como algo grandioso, algo majestoso também, porque a águia é um animal majestoso, mas que tem esse cuidado, que consegue ver aquilo que mais ninguém vê, só o Senhor. Claro, o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, então ele sabe de todas as coisas. E essa questão dos detalhes é o que faz a diferença. E o que é interessante é que a águia, diferente do que a figura que o Senhor mostra do servo é sobre a ovelha, né? A ovelha, ela vê muito pouco à frente, né? Alguns estudos falam até que ela vê 2 metros, 2,5 metros, 3 metros à frente. A águia não, a águia ela está em cima e ela vê não só o que está acontecendo aqui, mas ela vê o horizonte, ela vê a frente. Então, para a nossa vida, o que é importante a gente entender, o Senhor como águia é o entendimento de que ele sabe, não só ele vê o nosso detalhe, mas ele sabe o que acontecerá. Ele conhece o projeto. Né? É isso, ele conhece o projeto. Isso eu acho que é importante também. É interessante. Só para contextualizar, falar um pouquinho sobre isso, a águia, o mais belo dela é ela voando. Agora, quando ela toca o solo, ela fica vulnerável, porque a envergadura dela é muito grande, ela tem que recolher as asas. E quando ela toca na terra, ela fica vulnerável. Interessante que na nossa vida, o melhor que nós temos que fazer é olhar para o céu. É onde você falou, a águia olha o horizonte. Quando você consulta a palavra, o Senhor fala contigo por quê? A onisciência do Senhor. A onipresença agora, o Senhor fala contigo agora daquilo que vai acontecer. É muito interessante isso. Sim. Mas, por favor. Eu ia citar justamente que o aspecto da visão no livro de Apocalipse não era só, tinha o aspecto de uma águia, mas ela tinha o aspecto de uma águia voando. Né? Como Lucas vai trazer Jesus como homem, como o Deus que encarnou, ou seja, que estava ali na terra, agora João, tanto no seu evangelho quanto na sua visão em Apocalipse, vai mostrar Jesus agora com a figura de uma águia que está nos céus. Ou seja, é o Deus que encarnou, que morreu, foi às profundezas do abismo, mas que agora está assentado à destra de Deus Pai. E consegue, de lá da eternidade, como o Rafael bem falou, olhar. Não só olhar para interceder, mas para olhar para governar na figura como rei, olhar para ensinar como servir na figura do servo, na figura do bezerro. Ou seja, sai agora do plano terreno e agora, como o Rafael falou, é o verbo que estava com Deus, que é Deus e que agora novamente está com Deus na eternidade. É interessante a gente entender uma aplicação para a igreja. Entender a águia como aplicação para a igreja. Tem uma frase que diz: nada vimos que pudesse desejá-lo. A águia, ela está lá no alto, está nos vendo. Mas quando ela está na terra, vulnerável, é mais um pássaro só que desajeitado, mas o nosso Senhor não. O nosso Senhor está na eternidade. A águia voando, é isso aí, como o Gustavo trouxe, é a águia voando. Esse é o diferencial que nós temos como servos. Já é o Jesus ressurreto, né? É isso aí. Exatamente, como os irmãos já falaram, né? Para a nossa vida aqui, para a nossa aplicação para a vida como servo na igreja, é exatamente isso. É entender e se submeter de que o Senhor, ele vê à frente. O Senhor vê aonde nós não vemos. O Senhor consegue enxergar o longe, ou seja, o futuro, mas entender também que
não há necessidade ou problema ou questão ou sentimento muito pequeno que o Senhor não conheça. Sim. Não há como eu esconder o meu pecado, por mais que eu ache que o meu pecado, a minha falha é pequena, o Senhor conhece, mas também não há luta, não há dificuldade que seja pequena o bastante que o Senhor também não conheça e que o Senhor também não possa intervir em favor da igreja. É isso aí. Bem, eu vou ultrapassar o cântico das crianças hoje. Né? Nós vamos direto para as perguntas dela. Eu não vou fazê-la porque os pais já fazem. Amém. Nós temos uma criança, Luiz Felipe, lá de Cabo Santo Agostinho, tem o adolescente Bernardo Oliveira, de Sete Lagoas, e a Maria Letícia, de Mossoró. Nós vamos ver o vídeo, depois nós voltamos só para um simples comentário. Amém. Não tiveram medo porque confiavam em Deus. Amém. Pela fé... Não. Hebreus 11:23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses, porque seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Amém. A paz do Senhor, Luiz. Amém. O que levou os pais de Moisés a não temerem Faraó quando Moisés nasceu? O que levou eles a não temerem Faraó foi a fé verdadeira, pois eles confiavam que Deus ia guardar Moisés e por isso não tiveram medo do Faraó. O texto está lá em Hebreus 11:23, que diz assim: pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, pois viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. A paz do Senhor Jesus. A fé verdadeira. Eles confiaram que Deus ia guardar Moisés e não tiveram medo do faraó. Aqui em Hebreus 11:23 diz: pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. A paz do Senhor Jesus. Eu queria pedir aos irmãos que estão nos assistindo, gravem suas crianças. Amém. É sempre uma bênção. É uma bênção. Pede o pessoal aqui do Leme, tá? Amém, vamos fazer. As professoras. Porque está cheio de crianças que gostam. Elas gostam de participar aqui, tá? Responde todo evento. Para fazer o Instagram, todas elas gostam. Né? É verdade, é verdade. Então, nós vamos pedir, né? A acessibilidade, também não vou fazer a pergunta, porque o Cláudio Gabriel, daqui do Rio de Janeiro, que é já uma figurinha marcada na acessibilidade, ele vai fazer. Então nós temos o vídeo do Cláudio Oliveira, de Rolândia, e nós temos o Cláudio Gabriel, daqui do Rio de Janeiro, do ITH. Vamos assistir e depois voltamos. Amém. Leia Hebreus capítulo 11, verso 23 e responda: o que levou os pais de Moisés a não temerem Faraó quando Moisés nasceu? Porque Deus ia proteger Moisés. Os pais sabiam disso. E não ficaram com medo. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Leia Hebreus capítulo 11, verso 23 e responda: por que os pais de Moisés não ficaram com medo do rei quando Moisés nasceu? Que eles confiaram em Deus. Eles acreditavam que Deus protegeria Moisés e tinha um plano especial para a vida dele. Essa fé fez com que a coragem fosse maior do que o medo. Nós, quando acreditamos que Deus cuida de nós, conseguimos enfrentar situações difíceis sem deixar o medo nos dominar. Como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. A paz do Senhor Jesus. Amém. Sempre peço a vocês. A acessibilidade não é somente o surdo, a acessibilidade não são somente os transtornos, mas existe um grupo de acessibilidade que às vezes nós esquecemos, são os idosos. Amém. Né? Amém. O auxílio, o cuidado é muito bom. Não é porque eu estou entrando na terceira idade. Não, amém. Nem vamos falar disso. Com certeza. Bem, nós estamos encerrando. Eu queria lembrar a vocês
que logo mais às 19 horas aqui na Igreja do Leme vai ter o nosso culto em que vocês estão convidando os familiares, não é isso? Muito bom. Amém. Recomendo. Recomendo que vocês convidem e tragam os familiares. Uma outra coisa que eu queria pedir a vocês dois, que levem os jovens a levar o link do Instagram. Amém. Sim, né? Amém. Daqui um pouco o culto no nosso YouTube vai ter e vamos trabalhar nesse mês de evangelização. Esse mês é um mês atípico, separado pelo Senhor para evangelização. Sim. Amém. Amém. Glória Amém? a Deus por isso. Não esqueçam de falar sobre o nosso YouTube. Com certeza. Não esqueça, Rafael, dos 36. Ih, rapaz. Esqueceu, né? Amém. Curtir, compartilhar e comentar. Não sou tão jovem quanto o senhor, né, pastor? Tá bom. Me perdoe, irmão. Lá embaixo do programa tem lá o link do chat. Comente, para Amém. nós é muito bom. Irmãos, a paz do Senhor. Domingo que vem estaremos juntos. Agradeço a você. Amém. Pela gentileza de estar conosco hoje. Amém. Sempre um prazer, sempre uma honra. Espero que não seja a última, né? Não, Amém. vai não. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos.